Neste vídeo vamos explorar um mistério fascinante presente na Bíblia. Como os nefilins, os gigantes mencionados nas Escrituras, poderiam ter sobrevivido ao dilúvio? Sabemos que o dilúvio foi um evento cataclísmico enviado por Deus para purificar a terra, destruindo toda a vida, exceto Noé, sua família e os animais que estavam com eles na arca. No entanto, encontramos menções a gigantes novamente após o dilúvio. Como isso é possível? Será que a Bíblia nos dá pistas de como esses seres poderiam ter sobrevivido? Vamos descobrir isso juntos. Se você já se perguntou sobre o papel dos nefilins e como eles poderiam estar presentes tanto antes quanto depois do dilúvio, fique até o final deste vídeo. Hoje, vamos explorar teorias teológicas, analisar passagens bíblicas e oferecer uma explicação clara e acessível para esse enigma. Até o fim deste vídeo, você terá uma compreensão melhor de como os nefilins estão conectados à narrativa do dilúvio e o que isso pode nos ensinar espiritualmente. Para começar, precisamos entender quem eram os nefilins e como eles se conectam à narrativa bíblica do dilúvio. Os nefilins são mencionados pela primeira vez em Gênesis 6, 1, 4, em uma passagem que fala sobre os filhos de Deus que tiveram filhos com as filhas dos homens. Desses relacionamentos, nasceram seres poderosos e gigantescos chamados nefilins. Esses gigantes estavam na terra antes do dilúvio, e a Bíblia os descreve como homens poderosos da antiguidade, homens de renome. A palavra nefilim vem do hebraico e pode ser traduzida como caídos ou gigantes. Há diferentes interpretações sobre quem ou o que os nefilins realmente eram. Alguns estudiosos acreditam que eram descendentes de anjos caídos que se uniram às mulheres humanas. Outros sugerem que eles eram simplesmente homens muito poderosos e corrompidos que governaram a terra. Independentemente da origem exata, sabemos que os nefilins representavam uma corrupção profunda na humanidade. Essa corrupção, junto com a maldade generalizada da humanidade, levou Deus a decidir enviar o dilúvio. Agora aqui está a questão. Se o dilúvio foi enviado para destruir toda a vida corrompida, como os nefilins poderiam aparecer novamente depois do dilúvio? Em Números 13:33, lemos o relato dos espiões enviados por Moisés à terra de Canaã, onde eles afirmam ter visto os descendentes dos nefilins, descritos como gigantes. Como isso é possível se o dilúvio foi supostamente uma destruição total? Existem algumas teorias que tentam explicar essa aparente contradição. Vamos começar explorando a primeira teoria, que sugere que os nefilins de fato sobreviveram ao dilúvio. Esta teoria propõe que, apesar da destruição em massa, alguns nefilins conseguiram escapar ou sobreviver de alguma forma. Como poderia isso ter acontecido? Algumas especulações incluem a ideia de que os nefilins poderiam ter se refugiado em lugares altos como montanhas, ou até mesmo em cavernas subterrâneas. Outros sugerem que Deus permitiu que alguns nefilins sobrevivessem para cumprir propósitos futuros na história humana, especialmente como símbolos de forças malignas ou opositoras. O que realmente chama a atenção nesta teoria é a menção de gigantes em outras partes da Bíblia, como os descendentes de Anak que habitavam em Canaã. Isso poderia indicar que uma linhagem dos nefilins sobreviveu ao dilúvio, seja por meios naturais ou sobrenaturais. No entanto, a Bíblia não dá detalhes específicos sobre como isso teria acontecido, o que deixa margem para interpretações teológicas. Agora vamos para a segunda teoria, que é igualmente fascinante. Esta teoria sugere que a linhagem dos nefilins poderia ter sobrevivido por meio das esposas dos filhos de Noé. Sabemos que Noé e seus filhos foram escolhidos por Deus por serem justos e íntegros. Mas a Bíblia não menciona muitos detalhes sobre as esposas de Sem, Cã e Jafé. Alguns estudiosos especulam que uma ou mais dessas mulheres poderiam ter carregado em sua linhagem genética traços dos nefilins, e através de seus filhos, essa linhagem teria continuado após o dilúvio. Se esta teoria estiver correta, os gigantes que encontramos depois do dilúvio seriam, na verdade, descendentes indiretos dos nefilins, preservados através de uma herança genética transmitida por essas esposas.
Isso explicaria como os nefilins puderam aparecer novamente, sem que houvesse necessidade de que eles próprios tivessem sobrevivido fisicamente ao dilúvio. Essa teoria é intrigante, porque sugere que a corrupção dos nefilins poderia ter sido mais profunda do que apenas uma corrupção espiritual ou moral. Ela também poderia ter sido uma corrupção biológica que continuou na humanidade mesmo após o dilúvio. Agora chegamos à terceira teoria, que propõe uma abordagem simbólica. De acordo com essa visão, a presença dos nefilins após o dilúvio pode não ser literal, mas simbólica. Os nefilins representariam o retorno da corrupção e do pecado no mundo, mesmo após o dilúvio. Lembre-se de que, apesar de o dilúvio ter purificado a terra, a humanidade continuou a pecar. Isso sugere que a corrupção humana é algo que não pode ser eliminado apenas por meio de um evento físico, como o dilúvio. Portanto, os nefilins seriam uma representação simbólica da maldade e da rebelião contra Deus que continua a existir na humanidade. Essa interpretação não vê os nefilins como seres físicos, mas como um símbolo da corrupção que persiste, mesmo quando Deus intervém diretamente para purificar a terra. Nesse sentido, os nefilins se tornariam uma metáfora poderosa para a natureza pecaminosa humana e a contínua luta entre o bem e o mal. Para aqueles que preferem uma interpretação teológica mais simbólica da Bíblia, essa teoria faz sentido, pois explica a presença dos nefilins após o dilúvio como um reflexo da condição humana. Diante dessas três teorias, qual delas parece mais convincente para você? Será que os nefilins sobreviveram fisicamente ao dilúvio? Ou será que sua linhagem foi preservada de forma genética? Talvez eles sejam uma metáfora para a corrupção contínua na humanidade. Deixe nos comentários a sua opinião sobre qual dessas teorias faz mais sentido para você. Independentemente da explicação que você considere mais provável, o que podemos tirar dessa história é um poderoso lembrete sobre a justiça e a misericórdia de Deus. O dilúvio foi um ato de julgamento, mas também um ato de renovação. Noé e sua família foram salvos porque permaneceram justos em um mundo corrompido. Isso nos ensina a importância de nos mantermos fiéis a Deus, mesmo quando estamos cercados por influências corruptas. Assim como os nefilins representavam a corrupção no mundo antigo, também há forças que nos afastam de Deus nos dias de hoje. A pergunta que fica é: estamos permitindo que essas forças corrompam nossa vida espiritual, assim como os nefilins corromperam o mundo antes do dilúvio? O dilúvio nos ensina que Deus é justo e, ao mesmo tempo, misericordioso. Ele nos dá oportunidades para nos arrependermos e começarmos de novo, assim como deu à humanidade uma segunda chance com Noé. Que possamos aprender com essas histórias bíblicas e aplicar seus ensinamentos em nossas vidas diárias. Se você quer continuar aprendendo sobre temas bíblicos intrigantes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu adoraria saber a sua opinião sobre o que discutimos hoje, então deixe nos comentários qual teoria você acha mais convincente. Vamos continuar essa discussão juntos. Muito obrigado por assistir. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.